Olá, eu sou o Thiago Brunet, sejam bem-vindos ao Mestrado da Vida. É aqui que eu vou te ajudar a fortalecer o teu propósito para você conquistar os seus resultados nesse novo mundo de insegurança. Uma semana pensada de forma cautelosa, com uma metodologia que eu criei para te aprofundar em conhecimentos e chaves dos tesouros da sabedoria. É isso aí, essa imersão de 21 dias em conhecimento, inteligência emocional e sabedoria é a última semana. Se você não pegou as anteriores, fique em paz. Aqueles que participaram, foi um ótimo aquecimento até aqui. Mas você que está entrando agora vai experimentar também algo novo. Estamos na fase mais importante desse processo, então não se preocupa. Vai ser tudo revisto e aplicado aqui. Essa etapa é prática e de transformação. Você vai fazer parte agora de um grupo de elite do Mestrado da Vida. Eu vou colocar nas suas mãos um mapa, um roteiro para que você possa provocar resultados verdadeiros através da sabedoria. Essa é uma série de 4 vídeos e é importante que você entenda que mudanças de mentalidade para alcançar resultados verdadeiros acontecem dentro de um processo. Não dá para fugir do processo, não tem fórmula mágica. Por isso que é importante que você permaneça até o final comigo. Portanto, ative o despertador, marque na sua agenda e não perca nenhuma fase, nenhum vídeo desse processo. Eu vou contigo até o final. Nós vamos desmistificar nesse período as chaves e os princípios da sabedoria. Nós vamos descodificar tudo isso para que fique muito fácil para você se tornar um mestre da vida. Talvez você possa perguntar, mas para quem essa semana, Thiago? As pessoas sempre querem saber como descobrir e fortalecer o seu propósito. Então essa semana é para você. Como conquistar a liberdade financeira sem quebrar princípios bíblicos? Essa semana é para você. Como organizar suas emoções e reeditar o seu passado? Você tem que estar aqui. Você quer estar preparado para vencer e crescer, mesmo diante dessa crise mundial, global que está afetando todo mundo? Você não será atingido, fica aqui comigo. Como construir um casamento, um relacionamento pleno e feliz, uma relação até de sociedade ou de amizade duradoura? Como se livrar das decepções e frustrações do passado? Como criar oportunidades no meio dessa crise? Talvez você seja uma das 7 milhões de pessoas que perderam o emprego. Talvez você seja uma das pessoas que estão sofrendo porque mais de 90% dos micro e pequenos empreendedores foram tremendamente afetados negativamente durante os últimos meses. Você sabe, nós estamos vivendo um surto emocional. E já é comprovado que mais de 80% dos brasileiros estão sofrendo com algum tipo de transtorno ou dificuldade emocional, pânico, depressão, ansiedade, insônia. Isso vai agravar ainda mais por causa da instabilidade social que nós estamos vivendo. Mas você não precisa passar por isso. Ou seja, você pode até se livrar disso se já tiver. Estamos vivendo tempos difíceis, sim, mas antes mesmo dessa crise começar, o maior problema do mundo já existia, a falta de mentalidade e de propósito. As pessoas já estavam com a mente vazia e sem propósito para viver. Nós estamos hoje só vivendo a potencialização desse problema por causa dessa pandemia. O enorme caos emocional da sociedade, as pessoas não estão sabendo para onde ir, o que fazer, ninguém tem propósito, muito menos destino. Essa forma automática e instantânea de viver, você tem que sair do dia a dia, um dia após o outro, você precisa entrar na rota do teu destino. É justamente para um tempo como esse que eu criei o Mestrado da Vida. Talvez você tenha sido abandonado por alguém, talvez você tenha sido ferido, perdido tudo que era importante para você. Esse Mestrado da Vida não só vai treinar você, vai te transformar num professor, numa professora da existência. Nunca antes, pessoal, foi tão essencial a gente se aprofundar nos temas que eu vou te ensinar, nos temas que vão te formar um professor, uma professora de vida. Isso por 2 motivos principais. O primeiro, porque será impossível sobreviver a esse novo mundo. Será impossível você se manter saudável emocionalmente, espiritualmente, até fisicamente, diante dessa revolução que está acontecendo, se você não descobrir o seu propósito. Segundo, porque os momentos de crise também são momentos que criam oportunidades no mundo e você precisa aprender a reconhecê-las. Estamos pisando um novo terreno, em meio a uma nova estação, é uma nova configuração mundial, você precisa estar atualizado. Sua vida emocional e sentimental não pode ser afetada, as finanças muito menos, a espiritual nem se fala. Todo dia nascem oportunidades, eu estou te oferecendo uma. No cenário atual, você pode se deparar com 2 lados, só tem 2 lados hoje em dia.
dia. O primeiro lado, pessoas que não têm propósito, não descobriram o seu destino profético e vivem de qualquer maneira, não sabem gerir suas emoções, não sabem acelerar os processos, ficam muitos anos no mesmo probleminha, não produzem nada, aí ficam vivendo inseguranças, incertezas e não tem resultado nenhum na vida. Pessoas que nunca tiveram um relacionamento saudável, tudo é sofrimento, tudo que envolve pessoas é sempre perdas, pessoas que até são talentosas, até têm boas ideias, mas nunca conseguem desenvolver projetos, nunca tiram sonhos do papel, nunca usam seu verdadeiro potencial, elas ficam aprisionadas nas suas próprias emoções e tomam decisões manipuladas pelo medo, pela ansiedade. Essas pessoas também não sentem que são valorizadas, não entendem a importância do trabalho, da família, do círculo de relacionamento, porque não tem valor nada. Agora, o segundo lado são aquelas pessoas que podem até ser extremamente simples e, apesar das crises, elas se tornam mais fortes. Elas estão sempre crescendo, aprendendo algo novo, entrando em novos ciclos, estão sempre criando novas oportunidades, elas atraem essas oportunidades. São pessoas que sim, passam por dificuldades, mas não se deixam abalar por elas, que fazem das dificuldades uma escada para subir níveis ainda mais altos. Existem pessoas que estão superando essa crise agora mesmo e crescendo através dela. Pessoas que já vinham tendo ganhos em várias áreas da vida, financeira, emocional, familiar, espiritual. Essa crise só deu um salto para melhor ainda. Pessoas que têm essa característica de humildade para aprender são pessoas que sempre vão crescer. Agora, com certeza, você já viu alguma pessoa, talvez um conhecido seu, que quase tudo que ele põe a mão dá certo. A gente tem que falar assim, fulano toca, o que o fulano toca vira ouro, sabe? Ele é insistente, ele anda com convicção, ele não se abala com os desafios da vida. É desse tipo de pessoa que eu estou falando, não é sorte. É princípio para crescer. Entenda isso, não importa quanto esforço você se dedique em alguma coisa para ter sucesso, sem as ferramentas certas, usando as ferramentas erradas, você não vai conseguir. Essa é a importância de ter um mentor, essa de ter alguém te guiando. Esse é o tempo oportuno para que você se torne um mestre da própria história, o capitão da sua existência. Eu quero te dar ferramentas certas, instruções adequadas, eu quero colocar luz no caminho para você descobrir os tesouros da vida. O seu propósito precisa ser vivido de forma extraordinária. E esse é o tempo certo para os maiores e mais excelentes resultados acontecerem na sua vida. Eu posso dar um testemunho de mim mesmo. Eu nunca vivi tantos resultados na minha vida como nesse tempo de pandemia. Sabe por quê? Eu estava preparado para reconhecer e aproveitar a oportunidade. Essa é a hora da decisão da sua vida. Você aceita se tornar um professor, um mestre de vida, uma professora de vida? Nessa primeira aula da nossa semana, eu quero compartilhar com vocês os 3 estágios para se tornar um mestre em seu propósito. Isso aí. O estágio 1, você precisa ter compreensão profunda sobre si mesmo. Se você adquirir maestria plena do seu propósito, isso envolve primeiramente a necessidade de uma larga compreensão e entendimento dos seus dons. Quais são os seus dons, seus talentos, seus pontos fortes, pontos fracos, as ênfases da sua vida, as características mais relevantes, suas preferências e a sua vocação. Você precisa se estudar. Você precisa se conhecer. Existem pessoas que precisam de uma vez por todas entenderem quem elas são. Inclusive ressignificar algumas marcas e feridas que estão aí dentro, já não tem mais uso nenhum. O seu passado não vai determinar o seu futuro. Entenda isso aqui. Toda dor produz uma crença. Se um dia você foi abandonado pelo seu pai, por exemplo, isso produz em você um medo constante de ser abandonado na vida por alguém, ser rejeitado, a qualquer momento por qualquer um. Ainda que essa não seja a realidade, ainda que isso realmente não vá acontecer. Olha, as crenças produzem uma falsa sensação de paralisia. Parece que a qualquer momento você vai paralisar e pode parar o teu propósito mesmo. Crenças erradas podem produzir em você uma necessidade neurótica de aprovação. Fica sufocante isso, onde você nunca coloca em prática o teu propósito, você nunca entra na estrada do teu destino, está sempre com medo que as pessoas vão achar de você, quer sempre a aprovação de alguém. Chega! Sem uma compreensão da tua identidade, você nunca será capaz de evoluir, crescer para os estágios mais profundos da vida e se tornar um professor, realmente uma professora da sua existência. Compreensão profunda fala de descobrir claramente quem é você, compreender isso, sem estar realmente ciente de quem é você e de que direção você está indo. Distrações vão aparecer e vão destruindo teus sonhos em câmera lenta.
Quem não conhece o próprio design, a forma como você foi criado, está fadado ao sofrimento. O caminho da imitação sempre será uma opção, você vai começar a imitar os outros ao invés de ser original. É muito importante você entender o seguinte: quando eu ando de carro aqui em São Paulo, eu coloco um GPS. Por quê? Eu conheço as ruas. Eu sei qual é a estrada que vai me levar em cada lugar, mas o GPS ele traz outras facilidades. Ele diz que horas eu vou chegar, quais ruas estão engarrafadas. E hoje em dia até recursos de lugares perigosos o GPS está fornecendo. Então grava uma coisa, você pode até tentar chegar sozinho, mas com alguém te guiando é mais seguro e mais rápido. Sabe, foi por causa de um GPS que Deus colocou na minha vida, pessoas que me guiaram, que eu consegui descobrir quem eu era e para onde eu deveria ir. Talvez jamais eu estivesse aqui dando essa aula para você se eu não tivesse me submetido a mentores, se eu não tivesse feito cursos, se eu não tivesse lido os livros certos, se eu não tivesse realmente usado tudo isso que Deus colocou no meu caminho como um GPS, para que eu não me perdesse pelas ruas engarrafadas da vida. Chega uma hora da nossa existência que a gente precisa tomar uma decisão. Se a gente vai seguir pela nossa própria ignorância, achando que sabe tudo, achando que as coisas vão se resolver, a maioria dos problemas nunca vão se resolver sozinho. Você vai ter que ir lá e fazer alguma coisa por isso. Ou se você de uma vez por todas vai confiar no GPS. Alguém já duvidou da voz do GPS? O GPS fala, em 300 metros, vire à esquerda. Você já viu alguém discutindo? Ih, GPS maluco, não vou virar à esquerda não. Porque você sabe que se virar vai chegar no destino que o GPS prometeu ali. Você precisa confiar em um mentor, em alguém que já sabe o destino final, sabe como chegar lá e vai te guiar em segurança e dentro do prazo determinado. Não se pode ver o futuro com a mentalidade do presente. Há uns anos atrás, meu filho José, na época com 3, 4 aninhos, me procurou 5 horas da manhã, entrou no meu quarto e falou, papai, vamos conversar? E eu lembro que ele falava assim ainda com aquela vozinha de criança, né? E papai, vamos conversar? Eu falei, vamos filho, 5 horas da manhã, o que houve? Você não dormiu? Ele falou, pai, eu estou preocupado. Eu falei, preocupado? O que uma criança de 4 anos tem de preocupação? Você está preocupado com o quê? Ele falou, pai, um dia eu vou casar? Eu falei, claro filho, um dia você vai casar. Mas pai, quando eu casar eu vou ter que morar em outra casa, né? Falei, filho, você vai casar, vai ter sua esposa, seus filhinhos, vai para outra casa. Ele falou assim, pai, mas se eu for morar em outra casa, quem vai cuidar de mim? Porque com 3, 4 aninhos você precisa de gente cuidando de você, dando banho, dando comida. Eu olhei para ele e ri e falei, filho, não se preocupa com o futuro, porque você não vai conseguir enxergar o futuro com a mentalidade que você tem hoje de criança de 4 anos. Isso serve para a gente. Se você não se conhecer o suficiente para saber que você tem limites hoje no presente, você nunca vai ter humildade para chamar o mentor que já viu o futuro para te auxiliar até lá. Nós teremos uma tarefa super especial no final dessa aula. Fica comigo até o final que eu quero te ajudar nesse processo. Agora, o estágio 2 é a liberdade financeira, porque a liberdade financeira ela vai perseguir o teu propósito. Isso aqui é muito importante, foi o que aconteceu comigo. As pessoas pensam que precisam conquistar a liberdade financeira para serem felizes. Isso é mentira. Sua felicidade não depende de dinheiro. Mas a verdade é que se elas focarem em descobrir o seu propósito, isso aqui é verdade, a liberdade financeira vai te perseguir. Vai te perseguir. Não existe nada que eu faça hoje dentro do meu propósito que o resultado não venha. Dinheiro não faz ninguém feliz, mas cumprir o seu propósito te faz feliz e ainda te traz dinheiro. Se você pensa que o dinheiro vai te fazer feliz, você vai se frustrar. Mas se você descobrir teu propósito, prepare-se tanto para ser feliz, quanto para agradar a Deus, porque é Ele que colocou esse propósito aí, quanto para prosperar financeiramente. Eu nunca vi alguém vivendo propósito e tendo em dificuldades financeiras. Olha isso, pessoal. Para os maiores bilionários do mundo, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos da Amazon e tantos outros, a gente sabe que esses homens têm dinheiro para nunca mais trabalharem. Porque estão aí acordando 5 horas da manhã, indo para o escritório trabalhar, criando produtos novos, fazendo coisas. Eles têm bilhões, nunca vai acabar esse dinheiro, mas eles não estão mais trabalhando por dinheiro. Eles estão fazendo por propósito. Eu te desafio a olhar essa rotina, a rotina dos que vencem de verdade. Eles permanecem trabalhando incansavelmente em direção ao destino que eles têm. Eu tenho que te perguntar isso. O dinheiro te satisfaz?
Não satisfaz ninguém. Agora, viver pelo propósito satisfaz. O dinheiro facilita. Opa! Dinheiro compra tempo para você ir ali, aqui, compra coisas que você precisa, mas não satisfaz. O que satisfaz é propósito. O que dá senso de vida é propósito. E propósito atrai dinheiro, atrai prosperidade. Esses homens, esses bilionários estão em busca de produzir, de conquistar, de viver o propósito que eles têm. Isso é o que mantém eles vivos, porque o dinheiro não dá senso de vida, né? Senso de existência. É o propósito que dá. Acredite. É uma grande ilusão correr atrás de riqueza sem viver propósito primeiro. Você nasceu para cumprir o teu destino e a liberdade financeira será uma consequência disso. Eu posso garantir que isso vai acontecer com você. Eu disse em uma das minhas lives desse mestrado da vida e eu faço questão de repetir. O dinheiro não muda ninguém. Se você tem medo de ganhar dinheiro, porque eu vou mudar. Não muda ninguém. Ele potencializa o que a pessoa já era. As pessoas pensam que se ganharem mais dinheiro serão mais felizes. Mentira! As redes sociais vendem a falsa ideia de que se você fizer a super viagem, tiver o super carro, se você tiver dinheiro, aí sim as pessoas vão te seguir, aí sim elas vão gostar de você. Mentira! Quem não gosta de você continuará não gostando, vai ter mais raiva ainda. Ter dinheiro é importante para você cumprir, facilitar o teu destino. Ter dinheiro é uma ferramenta. As redes sociais, está todo mundo rindo, parece que todo mundo está com dinheiro. As pessoas pensam que os Estados Unidos que vai fazê-la feliz, se eu for na Disney aí que eu vou ser feliz, eu vou emagrecer. E olha, fulano está emagrecendo, eu vou emagrecer. Você acha que é ter um sorriso bonito, acha que é ter muito like, acha que simplesmente ter dinheiro vai te trazer alguma coisa do tipo essa vida que você vê na internet, né? Mas não é isso não, a felicidade é uma construção. O dinheiro é apenas um tijolo dessa construção. O dinheiro é apenas um potencializador, uma ferramenta. Dinheiro não vai trazer o que você está querendo. O que você realmente está querendo está escondido no seu propósito. A mentalidade correta é: riqueza é um dom, mas liberdade financeira é uma conquista. Eu quero te ensinar a ser livre financeiramente, não viver com dívidas, com cobradores na sua porta ligando. Para com isso, para de passar vergonha. Não necessariamente você vai ser rico, eu não posso prometer isso porque riqueza é um dom. Mas eu posso te prometer que você pode ser livre financeiramente. Nem todos serão milionários, mas todos podem ser livres nas finanças. Se você descobrir e viver o seu propósito, essa liberdade vai correr atrás de você. Caneta serve para prender o cabelo? Uma mulher faz um coque e prende o cabelo? Serve, só que ela não foi criada para isso. Você precisa viver para aquilo que foi criado e não ficar quebrando galho prendendo o cabelo dos outros. Enquanto eu era empresário, eu funcionava mais ou menos assim. Não era o meu propósito, mas dava certo. Por quê? Porque era como uma caneta no cabelo. Mas o tempo que eu entendi, na hora que eu entendi que eu preciso viver somente aquilo que eu nasci para viver, as coisas começaram a andar. Hoje, eu sei que eu nasci para treinar pessoas. Eu poderia talvez trabalhar com outra coisa, que me desse até mais recurso financeiro, o que me expusesse ainda mais na mídia, mas eu estaria fora do meu propósito. Eu quero treinar pessoas para viverem seus propósitos na Terra, para cumprirem seu destino profético. Eu perdi muito tempo estudando e tentando capacitar para ser empresário, por exemplo, que era só um chamado temporal, mas eu preciso viver o propósito que é eterno. Por fim, perdi tudo. Foi uma quebra terrível, porque eu não estava com foco naquilo que dura para sempre. Apesar disso, é importante entendermos que nada é descartável. Tudo aquilo foi uma experiência profunda para eu aprender. Atrasou um pouco, mas me ensinou. Atrasou um pouco o destino, mas eu aprendi. Isso contribuiu, de alguma forma, para eu viver o meu propósito e o que você passou também. Normalmente as pessoas pensam que precisam ter antes de ser. Quero ter dinheiro, quero ter isso. Mas a verdade é que somente podemos ter quando primeiro entendemos quem somos. A gente tem que ser alguma coisa. Ser, depois fazer e aí ter. O que isso quer dizer? Se você não tiver propósito, você não sabe quem é. Aí você vai fazer qualquer coisa para agradar os outros, só para ganhar um dinheirinho, só para tentar ser feliz hoje, mas não está criando nada de verdade. Primeiro você tem que descobrir quem você é, ser alguma coisa. Quando você descobre quem você é, você agora pode fazer, porque você vai fazer em cima de quem você é, em cima de como você percebe o mundo, em cima de como você quer realizar as coisas, como você quer criar o futuro. Senão você vai ficar fazendo coisas que nada tem a ver com quem você é. E vai confundir tua identidade. Então, eu sou, depois eu faço. E quando eu faço, eu estou criando agora coisas para ter. Eu conheço pessoas que têm coisas que não trabalharam para ter. Essas coisas nunca dão sentido, propósito, satisfação para elas.
Somente quando você segue a regra do ser, fazer e ter, é que esse ter aqui te dá sentido de vida, te dá realização. Então não quebre a regra. Existem regras que não podem ser quebradas. Seja, faça e aí só tenha. Se você tentar, eu vou financiar, eu posso financiar em 36 vezes, vai lá ter sem ser ou sem fazer primeiro, pra você ver se você não vai perder tudo e vai perder de uma forma vergonhosa. Acredita no que eu estou te ensinando. Seja, faça e depois tenha. Calma, paciência. Eu vou te guiar até o processo de ter e você vai ter as coisas. Olha o que a Bíblia diz, como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Como você se vê, assim você vai ser. A liberdade financeira persegue o teu propósito. Veja no caso de José do Egito, a famosa história bíblica que muitos conhecem. Ele, desde pequeno, já sabia que ia governar. O seu propósito de vida era governar. Isso foi dado a ele através de sonhos. Ele sabia, mas ele passou por vários processos de ser vendido pelos irmãos, de ser feito escravo em terra estrangeira. Mas como ele sempre, onde estava, governava, de alguma forma ele prosperava dentro daquela realidade. Por exemplo, quando ele começou ainda como escravo, mas governar a casa de Potifar, ele começou a prosperar ali, já usava colar de ouro, roupas de linho branco, ele já estava prosperando de alguma maneira. Depois ele perde tudo por uma injustiça, vai para a prisão e na prisão ele começa a influenciar e fazer contato com os presidiários que estavam ali com ele e foram justamente esses homens que ao invés de vê-lo reclamando, o viu cumprindo o propósito, que sopraram o nome dele nos ouvidos de Faraó, até o dia que José é apresentado a Faraó, resolve um problema de Faraó, até porque só recebe governo quem resolve problema, e ele resolveu o problema de Faraó, recebeu o governo, e aí a prosperidade chega com força, não porque estava no governo, mas porque governar era o seu propósito. Quando você vive seu propósito, a liberdade financeira corre atrás de você. O estágio 3 é um propósito que derruba qualquer medo. O último estágio para a maestria plena em seu propósito é não se envergonhar no meio desse processo e ser extremamente intencional com o propósito que você carrega. Deixa eu te contar uma história. Esses dias eu fui no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, fomos distribuir cestas básicas e apoiar um projeto educacional lá dentro. E eu estive conversando com várias crianças que tinham um sonho de ser jogador de futebol. E eu tenho contato com muitos jogadores de futebol. E eu falei para um rapazinho, tinha 12 anos de idade, não era mais nenhuma criança, um pré-adolescente. Falei, vamos fazer uma foto aí, faz a pose aí, jogando bola que eu vou mandar foto aqui pro jogador tal. E ele começou a ficar com vergonha, não, na frente de todo mundo não. Eu chamei ele no canto e falei, querido, tudo bem? Olha só, deixa eu te ensinar uma coisa. Se você tiver vergonha no meio do processo, você pode perder oportunidades. E além de não ter vergonha, você precisa ser intencional com esse propósito. O processo que você está passando pode trazer alguns constrangimentos, vergonhinha, porque não é o que você queria estar vivendo ainda. Não é o tipo de exposição que você queria, mas é o necessário para você chegar lá. E segundo, foca e seja intencional no propósito que você está carregando. Não desperdice isso não. Mestres na arte de viver, mas de viver de forma plena mesmo, intensa, entendem que o propósito arranca o medo. Você sabe que o medo vai atrasando você. A gente aprendeu isso nos 21 dias. Eles carregam junto de si a força da convicção de que nasceram para algo e sabem o porquê estão fazendo o que estão fazendo. Aí o medo não encontra espaço. Um propósito forte e claro tem o poder de derrubar qualquer temor, qualquer insegurança que surja no caminho. Pessoas assim não se amedrontam diante de oportunidades e portas abertas. Elas surgem e elas entram e cumprem seu propósito. Com certeza você já ouviu falar de um dos melhores jogadores de futebol do mundo na atualidade, Cristiano Ronaldo. Muita gente o admira e muita gente não suporta vê-lo. Mas sabe o que ninguém pode negar? Que Cristiano Ronaldo descobriu plenamente o seu talento e está cumprindo o seu propósito. Ele investiu nisso de forma tão forte, tão intencional, tão extrema, que hoje os resultados estão aí e falam por si só. Pode gostar ou pode não, ele continua sendo o Cristiano Ronaldo. E ele agora está ensinando outras pessoas a fazer isso também. Intencionalidade absoluta é a confiança que você não precisa mostrar para todo mundo. Você está tão intencional,
porque ela fica tão forte dentro de você que fica evidente para todo mundo, você já não precisa provar nada. Pessoas que descobrem a chave da intencionalidade e da intencionalidade absoluta são ímãs de grandes oportunidades, grandes conexões e resultados extraordinários. Não estou falando em ser arrogante, orgulhoso, mas em ser convicto da direção que você está caminhando. Isso te dá certeza, isso tem a ver com fé. Não confunda ser intencional e confiante com ser vaidoso, prepotente, soberbo. Alguém que pensa de si além do que convém. Não é isso. Carregar a intencionalidade absoluta é carregar nos olhos o brilho de quem sabe o porquê está vivo, que sabe o peso do potencial que carrega, que entende que é a imagem e semelhança de Deus. Você é um ser extraordinário. Você é extraordinária. Não se acanhe, não se amedronte. Seja quem você nasceu para ser. Não deixe que as vozes exteriores calem sua voz interior. A insegurança paralisa e impede pessoas de revelar quem elas realmente são. Mas isso não vai acontecer com você. A sua confiança não será assassinada. Sua convicção não vai morrer. Quando você aprender a reconhecer, a admitir seus medos, seus fracassos, mas mesmo assim está disposto a passar por eles, você vai ser intencional de uma forma que vai te colocar no próximo nível. Sem o entendimento desse estágio aqui que a gente está ministrando para você, você jamais atingirá a maestria, a plena confiança e a plena certeza do seu propósito. Para aplicarmos o que estamos aprendendo juntos aqui, eu separei com a minha equipe 3 tarefas para você fazer, você precisa fazer. Presta atenção! Para você ter mais resultado, não deixe de fazer as tarefas para absorver melhor tudo que a gente está ensinando. Não jogue fora esse conhecimento. Absorva. Tarefa número 1. Eu te darei uma planilha, um documento, onde você vai responder as 5 perguntas que irão te ajudar a identificar o seu propósito. Seja bem verdadeiro ali, tá? Responda essas perguntas com muita atenção, não se distraia. No final delas, você vai entender como combiná-las para entender melhor o porquê você está nessa terra. Tarefa 2. Viver o seu propósito vai exigir sabedoria e sabedoria envolve uma boa gestão e organização dos seus recursos. Todos os tipos de recursos você tem. Por isso, eu vou disponibilizar para você uma planilha orçamentária completa, onde você vai colocar todos os seus dados financeiros ali, o que você gasta, o que sai, o que entra, para você aprender a se organizar. Quanto entra, quanto sai, quais são as suas pretensões. Assim você vai poder construir um mapa geral de finanças e a gente vai poder te ajudar a construir um futuro financeiro. Dar um passo a mais na sua saúde financeira. Tarefa número 3. O terceiro estágio da maestria do seu propósito precisa ser buscado e desenvolvido, e uma das melhores formas de se percorrer esse caminho é vencendo o medo e a insegurança. Chega disso! Por isso, eu quero te desafiar a convidar 3 pessoas para serem presenteadas com essa etapa final do mestrado da vida. Seja ousado, ajude, salve 3 pessoas para participar e também ter uma mudança de vida. Eu vou te dar um quadro especial onde você vai marcar essas pessoas, essas 3 pessoas, vai compartilhar nas suas redes sociais, firmando o seu compromisso de ir até o fim e desafiando essas 3 pessoas a irem junto com você. Então, pessoal, nos vemos na próxima aula e conta aqui nos comentários o que você achou dessa aula. Nossa primeira aula. Qual parte falou mais com você? Eu quero saber. Qual é a sua expectativa para a próxima semana? Os melhores comentários vão aparecer no próximo vídeo. E não se esqueça de escrever no final seu comentário com a hashtag Semana Mestrado da Vida e hashtag Juntos até o Fim. Com certeza você lembrou de alguém nessa aula, não foi? Então mande esse vídeo para os seus amigos clicando no botão ao lado de compartilhar. Você pode usar suas redes sociais, WhatsApp e convidar seus amigos para estarem na próxima aula, inclusive assistir essa que passou. Fique de olho no seu e-mail, isso é importante. Lembre-se de ativar as notificações no WhatsApp, Telegram, com o botão aqui do lado. Dessa maneira você vai ser avisado imediatamente quando as aulas forem ao ar. Tente assistir o quanto antes, porque essas aulas vão ficar no ar somente essa semana. Anotado? Te vejo na próxima aula.